Se você tem alguma dúvida sobre as novas regras do exame toxicológico, parabéns, você chegou no vídeo mais completo sobre o assunto. Eu trouxe 2 dos maiores especialistas de trânsito do Brasil para debater comigo todas essas mudanças. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Você já sabe que a Zapay chegou para facilitar a vida do motorista e o recado de hoje é muito simples. A paz no trânsito começa por você. Essa é uma campanha da Zapay junto com a Secretaria Nacional de Trânsito em favor de um trânsito mais humanizado, mais tranquilo e mais fraterno. Só assim teremos vias mais seguras e tranquilas. Enquanto a Zapay cuida dos débitos do seu veículo, você fica ligado no trânsito. E neste mês, para celebrar o Maio Amarelo, a Zapay está concedendo um desconto ainda maior. Se livre do IPVA, licenciamento e de multas vencidas, com desconto de 25% nas taxas do aplicativo quando você parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Basta usar o nosso código MANUAL25 para ter 25% de desconto. Clica no link que está na descrição e também no comentário fixado. E para falar desse assunto, que a gente está chamando aí de polêmico, eu trouxe 2 convidados, meus amigos, professor João Paulo Macedo e professor Cadori. De antemão, eu vou abrir aqui a palavra para João, inicialmente, depois para o professor Cadori, mas dizendo o seguinte, nem tudo está esclarecido, não é mesmo, João? Tem muita coisa aí que falta o CONTRAN nos esclarecer. O que é que manda? Pois é, meu amigo. Dúvidas e mais dúvidas. Nós que somos profissionais, que estudamos diariamente, estamos repletos de dúvidas. Imagine o pessoal que não é da área de trânsito. Imagine aí o motorista, o profissional que precisa da sua habilitação. Como que está a cabeça desse profissional? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai ser autuado? Enfim, dúvidas e mais dúvidas, mas eu tenho certeza que aqui nesse bate-papo a gente vai trazer bastante informação bacana. E é por isso que a gente vai trazer aqui muito do nosso entendimento sobre essas regras, mas deixando claro que tem coisas que, de fato, não se sabe exatamente. Não é isso, professor Cadori? Olá, pessoal. Olá, João. Olá, professor Carlão. Exatamente. O tema, ele segue essa lógica que tem vindo ao longo dos anos, né? Sempre surge uma nova normativa, alguma regulamentação, mas sempre ficam arestas aí, e aí cabe aos profissionais, muitas vezes, fazer o trabalho de tentar entender, interpretar, e não estamos livres aí de entendimentos diversos, diferentes, isso faz parte do processo, né? Vamos trazer aqui aquilo que a gente conseguiu compreender e apreender sobre o tema da nova regulamentação do assunto. Bom, para a gente começar, Cadori, eu acho assim, o que é que, na tua opinião, veio de mais assim relevante e que os profissionais precisam estar mais atentos? O que é que a gente poderia citar aí? Né? Tem aquela polêmica, né, do condutor de outro país, mas me fala aí o que é que tu acha. Perfeito. Bom, a Resolução 1009, ela não apenas regulamentou finalmente as infrações, os novos artigos do 65B, sua nova redação 65C e D, que surgiram aí recentemente na legislação, mas também criaram alguns aspectos interessantes aí, modificações, como na própria 789, que é a nossa resolução que consolidou o processo de formação de condutores, em que nós tivemos a inclusão de um elemento muito relevante, que é a possibilidade do cancelamento do prontuário. Porque até então, né, nós não tínhamos na legislação essa previsão de cancelamento. Claro, devido à saúde, aí o médico lá no exame poderia, né, entre aspas, cancelar a habilitação, né, por questões assim, mas não partindo do próprio condutor. Né, e esse é interessante porque com a criação do artigo 65D, que com certeza a gente vai conversar aí, vamos falar mais sobre isso. Que é a multa de balcão, né? A famosa. Exato, a famosa multa de balcão. O CONTRAN teve que achar uma forma ali, né, de dizer o seguinte, olha, se você não quer tomar essa autuação e mesmo que você não dirige, você vai precisar, então, ter uma saída aí, ou você vai fazer o exame toxicológico igual, independente, você não está mais dirigindo, porque você é habilitado nas categorias C, D ou E, ou você pede o cancelamento. Né? Então, essa foi uma grande novidade aí, uma previsão, que é bem polêmica, né, porque, de certo modo, está aí o Estado dizendo para a pessoa abrir mão desse, entre aspas, direito. Nós sabemos que a habilitação não é um direito em si, mas é algo que realmente a pessoa conquistou, e aí ela vai ter que, aí, meio que forçosamente,
para não cumprir uma autodeterminação, é verdade, né, a lei está posta, fazer esse cancelamento. Então, acho que esse foi um ponto ali que, quando saiu, a gente olhou ali a resolução, eu achei bastante evidenciado, assim, algo bastante relevante. E aí claro, agora é tudo a questão da própria pessoa, do próprio DETRANS e as pessoas que tiverem interesse de fazer esse procedimento. E aí, com certeza, nós vamos ter alguma normativa mais de processo em si, para como fazer isso, já que a própria resolução trouxe a possibilidade da pessoa pedir o cancelamento sem justificativa alguma, né, justamente para dar essa oportunidade da pessoa não precisar pagar o exame toxicológico. Só que parece uma troca meio injusta, né? Então, eu não faço o exame toxicológico porque eu não quero tomar multas, então eu perco minha habilitação, né, por livre e espontânea pressão. Então, foi algo meio interessante. Então, esse é um ponto que merece destaque. Perfeito. E para quem está fora do país, praticamente a alternativa que vai ser é cancelar o prontuário, né? Mas em relação, João, a um ponto que muita gente está achando positivo, e eu queria que tu ajudasse ao inscrito aqui do Manual do Trânsito a entender, foi hoje a gente já tem uma clareza de que a multa, porque nós achávamos que era só para quem poderia estar conduzindo qualquer veículo, né? Porque a redação do Código de Trânsito mudou. Mas aí o manual veio com o detalhamento do que seria isso. Então, explica para o pessoal hoje quem é que pode ser multado com a infração do exame toxicológico. Pois é, Carlão, conforme você disse, né, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe uma redação dando a entender que inclusive nós, profissionais, defendíamos isso, até gravamos conteúdo sobre isso, de que seria autuado aquele que fosse surpreendido dirigindo qualquer veículo, podia ser um automóvel, podia ser uma motocicleta, e se ele fosse habilitado nas categorias C, D ou E, tivesse com seu exame toxicológico vencido. Mas no final do ano passado, a Secretaria Nacional de Trânsito, ela publicou aí digamos assim, um entendimento, né, deles, defendendo que só deveria ser autuado os condutores que fossem surpreendidos conduzindo veículos dessas categorias, C, D ou E. E agora, essa resolução 1009, que o Cadore muito bem citou, né, que trouxe essa regulamentação, trouxe as fichas, foi nesse mesmo entendimento. Então, hoje, quem é que pode ser autuado por estar com o exame toxicológico vencido? Aquele condutor habilitado nas categorias C, D ou E, mas que seja surpreendido conduzindo esses veículos. É claro, com exceção da multa de balcão, que é uma outra situação, que existe uma forma aí de constatação desta infração, que nós vamos falar mais adiante, mas hoje é isso. Então você, meu amigo motorista, que está aqui acompanhando a gente, que está aqui assistindo esse vídeo. Dirigindo o veículo, quem é que pode ser multado? Dirigindo o veículo, você vai ser autuado se você for surpreendido conduzindo veículos nas categorias C, D ou E, ou seja, caminhões, ônibus, carretas, bitrens, enfim, é isso. Se você for surpreendido conduzindo a sua motocicleta, o seu automóvel, você não pode ser autuado. Tanto que já deixo aqui o alerta. Se você vier a ser autuado nessa situação, procure um profissional, procure a gente, para a gente poder te ajudar, te auxiliar com isso, porque você precisa recorrer, porque as consequências são aí graves, são consequências altíssimas, multas caras, né? Inclusive, numa reincidência, a gente vai falar um pouco mais aí, você pode ter até o seu direito de dirigir suspenso por determinado período. Então, não deixe passar, não deixe de correr atrás do seu direito para que você não seja prejudicado. Eu vou aproveitar esse momento até para pedir para a Cadore hoje mostrar, né? Não mostrar, mas dizer para a gente quais são as penalidades que os condutores estão sujeitos. Porque nós temos o artigo 165B, que possui lá duas possibilidades de infração, né? Uma do caput e a outra do parágrafo, 165C e 165D, né? O 65D, a gente fala daqui a pouquinho, que é justamente essa multa de balcão, mas sem especificar exatamente quais são hoje, professor Cadore. Pode pegar a fila aí que eu também não lembro assim de cabeça exatamente o que cada, apesar que são muito parecidas, né? O que cada condutor pode sofrer nessas 4 possibilidades de infração em relação às penalidades. Excelente. Nós tivemos aí uma mudança importante com a Lei 14.599, que ela, ao criar ali o artigo 65C e alterar o 65B, ela trouxe ali justamente a figura da multa
apenas como penalidade na primeira situação, né, e a suspensão do direito de dirigir, que era previsto na antiga redação do 65B, passou a ser somente na reincidência. Então, hoje, o condutor que for autuado no artigo 65B, seja o caput, ou seja o parágrafo único, referente, então, aos exames de renovação, obtenção, vencido, ou exame periódico, ou ainda no 65C, que é aquele condutor que fez o exame e obteve resultado positivo para alguma das substâncias que constata lá na hora do exame, e aí está conduzindo, é flagrado, dirigindo, você tem ali uma multa que tem a natureza gravíssima, com valor de 5 vezes o valor da gravíssima, que vai lá para R$ 1.467, e 7 pontos à carteira por ser gravíssima, que é o que às vezes o pessoal pensa que por ser um fator multiplicador geraria a suspensão, mas não, né, a suspensão vai ser na reincidência, e na reincidência, além da suspensão com penalidade, que não tem na primeira vez, e sim quando ele se cometer de novo, dentro de 12 meses, a mesma infração, é ali também o valor da multa ser dobrado, chegar lá 10 vezes, né? Então vai lá para R$ 2.930 e poucos reais. Então a consequência primária realmente é valor de multa, né, um valor gravíssimo vezes 5, com 7 pontos na habilitação, por ser infração gravíssima, e se o condutor for reincidente, continuar então irregular, não providenciar depois o exame que está, né, ou um exame com resultado negativo, ou o exame novamente, fazer um novo exame que estava vencido, ele, se for flagrar novamente, ele vai ser autuado de novo, só que daí com a multa multiplicada por 10 vezes o valor, e aí sim a instauração da suspensão de direito de dirigir, que também o pessoal muitas vezes confunde, e não é por menos, que essa suspensão tem a ver lá com o resultado positivo no exame. Nada a ver. É uma suspensão como penalidade, com base lá no artigo 261 do CTB, então com prazo aí de 2 meses a 8 meses, seguindo lá os critérios que já estão no CTB, já estão lá previstos. Então, é basicamente essa a consequência das infrações do artigo 65B, de exame vencido, ou o 65C, que é do exame com resultado positivo. Lembrando que ambas na abordagem, né? Evidentemente. No caso do 65D, que é a famigerada multa de balcão, ela não tem a previsão ali da reincidência, nem do valor dobrado, nem da suspensão, né? Então, no caso ali dos novos artigos criados, que é o 65C do resultado positivo, esse sim, na reincidência e resultado positivo, dirigindo, evidentemente, né? Não confundir com o resultado positivo lá no laboratório, né? A pessoa teve o resultado positivo e continuou dirigindo. Então, ela vai ter ali a penalidade de multa vezes 5 e na reincidência vezes 10 e a suspensão. Já no caso do 65D, a multa de balcão, essa aí também é vezes 5 o valor da multa, mas não tem previsão de suspensão da habilitação, nem tem previsão na reincidência, até porque não vai haver reincidência em 12 meses, né? Seria contrassenso. Ela fica só naquele valor de multa mesmo e os 7 pontos na habilitação. Maravilha. E no caso, professor João Paulo, do 165D, tem uma questão aí que suscitia muitas dúvidas, né? Porque se aquele condutor que não fez o exame periódico, ele tinha que fazer 3 exames intermediários entre uma renovação e outra, né? Aquele que tem a CNH com validade de 10 anos. E aí ele não fez nenhum exame. E foi constatado lá na renovação que ele não fez nenhum exame. Como é que fica essa situação? Pois é, meus amigos, algo que nos surpreendeu muito é que essa resolução do CONTRAN, né, que trouxe as fichas lá do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que, para quem não sabe, é aquilo que regulamenta a fiscalização, aquilo que o agente deve obedecer, o órgão de trânsito, diz que deve ser lavrado um auto de infração para cada exame vencido. Então, essa multa que o nosso amigo Cadore acabou de falar aí, de R$ 1.467, no caso da multa de balcão, dentro do exemplo que o Carlão trouxe, aquele que deixou de fazer, por exemplo, os 3 exames toxicológicos periódicos, ele não vai tomar uma multa só, mas sim 3. Ou seja, vai passar de R$ 4.000, o que realmente eu achei bem assim, absurdo mesmo. Para falar o português claro, eu achei muito absurdo essa questão de fazer uma multa para cada exame vencido. Só que é para isso que existem os defensores condutores, porque nós já estamos aqui pensando algo nesse sentido para poder contestar esse tipo de coisa, talvez alegando uma questão de infração continuada, alegando aí, enfim, algumas teses, algumas coisas dentro do direito, dentro daquilo que
que nos é permitido, né, alegar, tentando fazer com que isso mude, tentando fazer com que pelo menos alguém que esteja nessa situação futuramente, porque é algo novo, mas talvez a gente vai se deparar com uma situação assim, para que a gente possa recorrer e pelo menos tentar manter uma multa só. Mas hoje como que está na legislação? É um auto de infração, é uma multa para cada exame vencido. A gente já está caminhando para o final desse nosso bate-papo, mas vou pedir para João Paulo voltar aqui e Cadore também, os dois para comentar sobre o mesmo assunto, do condutor que é condutor, tem CNH brasileira, mas mora fora do país. A gente está falando de uma infração que o condutor deve realizar o exame independente de estar dirigindo veículo automotor, independente de estar trabalhando com veículos de grande porte, que é justamente o exame intermediário, aquele a cada 2 anos e 6 meses. Só que parece, né, João e Cadore, eu pedi logo para Cadore, que o CONTRAN não pensou nessas pessoas. E aí? A gente já falou no iniciozinho ali que ele tem até a possibilidade de pedir o cancelamento. Algumas pessoas até podem, de um modo geral, pedir rebaixamento de categoria, mas no caso de quem está fora do país e que há a exigência de, por exemplo, renovar. Enfim, traz aí um panorama, depois eu quero ouvir também João Paulo, e a gente vai para as considerações finais de vocês, para que vocês possam trazer algum ponto adicional. Esse tema, quando surgiu esse movimento já, como o João Paulo bem mencionou, que a Senatran começou a dar sinais lá no fim do ano passado, de que iria realmente ser uma autuação sistemática, ou dentro do sistema, de forma automática, como também alguns chamam, já começou a surgir essa preocupação. A gente até escreveu sobre isso no nosso livro digital, na 2ª edição, fazendo uma crítica de como que seria tratado essa questão do brasileiro no estrangeiro, assim como outras situações do dia a dia que a pessoa tem incapacidade, né? A própria pessoa que está doente, que está acamada em algum lugar, né? Então, como é que ela... Então, porque ela está temporariamente doente, ela vai cancelar a habilitação, ela vai ser autuada. Então, todas essas situações, a gente imaginava que talvez o CONTRAN fosse ser sensível de já trazer nas próprias fichas ou na resolução, se fosse o caso, nas alterações lá do 923, mas eu acho que na ficha já seria suficiente essa exceção. E a única exceção que existe lá na ficha do artigo 65D é em relação ao condutor falecido. Então, o CONTRAN lembrou do falecido, que o falecido não vai ser autuado, né, o que seria bastante bizarro, né, mas trouxe essa, mas não trouxe, na aba quando não autuar, outras situações. E aí fica essa dificuldade. É verdade que a resolução 923, que regulamenta o exame toxicológico, que sofreu várias alterações com a 1009 agora, ela traz lá, na redação dela, em algum momento ali, que a possibilidade de laboratórios no exterior, né, se cadastrarem. Mas eu confesso que eu não conheço, eu não sei, nunca ouvi falar de pessoas que conseguiram fazer um exame toxicológico em outro país, validado aqui, né? Até pode ser que exista, porque tem a previsão, mas não me parece alguma prática comum. E aí surge essa dúvida. Bom, sou brasileiro, sou habilitado, tenho que fazer o exame toxicológico, estou aí nas categorias correspondentes, estou fora do país, vários dias, vários meses, ou enfim, né, e o pior não é nem o fato da pessoa que vai para o estrangeiro. Se ela for sair para o estrangeiro e tem a previsão de ficar lá 1 ano, né, ela pode dar um jeito de tentar ir fazer o exame aqui antes de viajar. Agora, e quem já está no estrangeiro? A gente sabe que tem muitos brasileiros que estão no estrangeiro fazendo pós-graduação, né, academicamente, profissionalmente por um tempo, ou até mesmo de férias, sei lá. E aí ele vai ficar ali automaticamente autuado, já que a ficha traz que é a partir do 31º dia de vencimento, o sistema vai gerar a autuação já a 0 hora do 31º dia. Então, realmente, me causou surpresa de não ter essa previsão ali. E aí fica aquela coisa, então cancela a multa. Né? Não, cancela a multa, cancela a habilitação, recorre da multa. Pô, né, vai ter que cair lá na discussão do mérito, e aí o João Paulo, melhor que ninguém aqui, sabe que, infelizmente, ainda que tenha a previsão do mérito ser discutido, ser analisado numa defesa prévia, a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, não ocorre. Então, essa é um ponto aí que tem sido, para mim, na minha experiência, a dúvida que mais tem chegado. Né? O que vai acontecer? E a resposta é,
conforme a legislação como ela está, a pessoa vai ser autuada sim, né? E aí quando ela chegar aqui e voltar para o país, ela vai ter ali, já que ela tem um prontuário daqui, vai ter uma autuação automática, vai ter a pontuação, vai ter as consequências, né? Inclusive a previsão de ela não conseguir renovar a habilitação, nem conseguir fazer qualquer tipo de emissão da habilitação até quitar essa multa, né? Conforme lá o parágrafo 8º do artigo 159 do CTB. Então, esse é um ponto bem complicado, realmente, e a gente esperava que tivesse aí algum tipo de luz pelo CONTRAN nas fichas, mas acabou que no momento não temos nada. Então, vai ficar realmente para a defesa do condutor. É isso. E aí eu quero que João comente também sobre isso, mas eu já aproveito, João, tu que é um dos maiores especialistas, assim, trabalha com recurso de multa como ninguém, se, na tua opinião, o fato de alguém comprovadamente estar no exterior, né? Especialmente quem já está no exterior com a mudança da regra. Ou seja, ele saiu do país, não tinha essa regra. Ou outros casos também, a pessoa está lá em coma no hospital, ou tem uma dificuldade de locomoção. Eu entendo, mas eu quero saber a tua opinião, que os órgãos julgadores deveriam acatar qualquer tipo de recurso, com, claro, a devida comprovação. Mas, por favor, você que é o especialista, o que é que você acha? Pois é, o Cadori muito bem lembrou aí que existe essa dificuldade de mesmo quando se alega questões de mérito, às vezes méritos e devidamente comprovado. Às vezes você comprovando que tal situação aconteceu, não é comum os órgãos de trânsito acatarem. Eles simplesmente vão pela questão dos erros formais, enfim, do preenchimento, da notificação. É muito raro eles aceitarem essas alegações de mérito. Só que nesse caso do toxicológico, pelo menos o objetivo de quem atua nessa área, o meu objetivo como profissional, vai ser exatamente combater esse tipo de coisa. Justamente juntando ali tudo que for possível, né, de comprovação, para que o auto de infração seja anulado. Porque a gente tem que lembrar do seguinte, eu sempre costumo falar isso. O auto de infração, né, a multa, digamos assim, ela tem um caráter punitivo. Só que esse caráter punitivo, a gente deve lembrar que ele deve ser aplicado quando realmente há aquela vontade, né, do condutor. Ele quer cometer aquela infração, ele realmente quis cometer aquela infração, ele quis dar causa para o cometimento daquela infração. E nessa situação do condutor que está no estrangeiro, não se encaixa nisso. Perfeito. Ele já está morando lá, a legislação mudou enquanto ele estava lá, muitas das vezes ele não teve condição de vir aqui ao Brasil. Existe a outra possibilidade, além do que o Cadori falou aí, né, de fazer o cancelamento da CNH, que a gente considera que é algo extremo, é uma atitude muito extrema. Existe a possibilidade de rebaixar? Existe. Só que existe também um problema entre os Detrans, porque tem Detran que, para poder rebaixar a CNH, ele solicita que o cidadão entre com o processo de renovação da CNH. E para renovar a CNH tem que fazer exame médico. Então, o exame médico, obviamente, só quem pode fazer é o próprio interessado, é o próprio condutor. Não tem como ele nomear alguém mediante um instrumento de procuração, por exemplo, para ir lá fazer o exame por ele. Tem Detrans que aceitam fazer o rebaixamento da categoria sem a necessidade de renovação, por um simples requerimento. Então, veja, aquele Detran que ele não aceita o rebaixamento da categoria se não for mediante uma renovação, isso já é alvo para ser debatido num recurso, para você colocar, olha, ainda que ele tentasse resolver o problema nomeando alguém, ele não ia ter condições, porque precisa fazer o exame médico. Então, veja, isso é apenas uma das alegações, é apenas uma das coisas que é possível ser alegado. Mas tudo isso, resumindo bem, tudo isso vai ser uma alegação de mérito. É demonstrar que aquele cidadão não teve o interesse, não teve a vontade de cometer a infração. Na verdade, ele está sendo, eu diria em outras palavras, uma vítima, né, de uma legislação que acabou entrando aí em vigência nesse interim que ele estava fora, mas ele vai ter que recorrer, porque se ele não recorrer, ele vai ser injustamente penalizado. João, aproveita e fala para como as pessoas podem te encontrar, inclusive se precisar de alguma ajuda num recurso, você trabalha com isso, como é que o pessoal te encontra? Não precisa ser só infração de exame toxicológico, pode ser de outras naturezas, inclusive. Como é que o pessoal te encontra? Bom, no YouTube, canal chamado Defendendo Condutores, toda semana vídeo novo, conteúdo novo.
No canal também tem os meus contatos, né? Tem as minhas redes sociais, mas eu também estou muito presente lá no Instagram, joaopaulomacedo.trânsito, Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, TikTok a mesma coisa, Facebook também temos a nossa página por lá, e em todas as minhas redes sociais vocês vão encontrar facilmente os meus contatos clicando no link que está lá. Mas qualquer coisa também, sem nenhum problema, posso passar meu número do WhatsApp, ok? 19 998 18 8070, repetindo, DDD 19 998 18 8070. Eu atuo especificamente com essa parte de defesa de condutores, conforme o Carlão lembrou, não só com essa questão do toxicológico, mas se você foi autuado aí, se você foi multado ilegalmente, se é uma situação que você não cometeu a infração, enfim, que tem algum erro, alguma coisa assim, busque uma ajuda profissional. Eu recomendo que você não tente fazer sozinho, porque se você não conhece do processo, não estuda o trânsito, você vai ter uma dificuldade. Então, se tiver com problema dessa natureza aí, com esse tipo de coisa que envolva multa de trânsito, suspensão, cassação da CNH, procura a gente que, na medida do possível, a gente vai tentar te ajudar aí. Maravilha. Vou aproveitar e pedir agora para o professor Cadori falar do curso dele, que é o melhor curso de exame toxicológico, o mais completo. Ninguém fez um curso tão completo, inclusive com histórico, com atualização, enfim. Que o professor Cadori fala aí do seu curso, professor, e como o pessoal te encontra aí nas mídias sociais. Muito obrigado, Carlão. Eu estou aí com tanto a página no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube como Cadori Trânsito. Então, o pessoal pode acompanhar as nossas publicações lá. Tem colocado conteúdos também dos mais variados tópicos, especialmente dentro da legislação de trânsito, e também atua na psicologia do trânsito, pela formação que a gente tem, outros ramos do trânsito, mas o foco muito maior aí na legislação. Como você mencionou, a gente está aí com o nosso curso. Nós tivemos a realização dele ao vivo em fevereiro, e aí também está sendo comercializada a gravação, né? Estamos preparando aí uma atualização também para o futuro, mas dentro de instantes a gente já vai lançar aí nas nossas redes e na internet como um todo, um curso da fiscalização do exame toxicológico específico, né? Então já está aí praticamente aí pronto. Então não vou estipular uma data porque depende aí de quando o pessoal está vendo exatamente, né? Mas vai ter também um foco voltado a isso. Estamos atualizando já o nosso livro digital para uma terceira edição, já com essas novidades todas, né? Então, com certeza, aí, nos próximos dias e semanas, nós temos conteúdos novos e novos materiais atualizados dentro dos cursos, tanto do curso, né, que tem aí já, vem trazendo desde o ano passado e fazendo atualizações, mas especialmente agora nesse novo curso voltado à fiscalização, em que a gente analisa as 4 fichas de fiscalização, vê essas situações, como a gente comentou algumas aqui, outras que têm a ver aí com o papel, né, da fiscalização desse exame e sanar aquelas dúvidas que as pessoas têm muito, justamente de como que vai funcionar isso, claro, até onde a gente consegue aprender através do que está aí nas normas, né? Claro que a gente vai ver alguma dificuldade dos órgãos na aplicação, mas é importante que todo profissional do trânsito ou motorista mesmo possa conhecer, como o João Paulo mesmo comentou, dos seus direitos, buscar saber mais sobre isso, o curso ele vai ser uma ferramenta nesse sentido também para quem quer compreender melhor esse ponto focal da fiscalização, que certamente foi a principal novidade trazida pela Resolução 1009, aí publicado no final de abril, e justamente vai colocar em prática, esperamos, finalmente o exame toxicológico, né? Como é que vai funcionar o passo a passo. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de novamente estar falando sobre o tema aqui no canal, agradecer sempre o apoio tanto seu, Carlão, quanto do João Paulo, que também sempre está aí nos apoiando, nos ajudando, e convidar todos a seguir, né, acompanhar o trabalho de vocês sempre e também acompanhar nós lá na Cadori Trânsito. @Cadori Trânsito, não é isso? Exatamente. Muito bem. Eu agradeço de verdade para vocês que acompanharam até aqui, mais um agradecimento especial aos meus convidados. Eu espero de verdade que as informações aqui tenham sido úteis. Eu estou deixando na descrição aqui os links para vocês entrarem direto lá no Instagram de ambos. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.